Olá, segundos anos! Estou apresentando hoje para vocês o projeto Santa Ana em Preto e Branco, que ele é uma parte dessa nossa quarta unidade sobre fotografia e cinema, no qual a gente vai desenvolver um projeto bem legal, bem facilzinho para ganhar pontinhos extras, ok? Eu sou a Nésia Lima, a sua professora de arte. Mas antes de falar do projeto propriamente dito, eu vou explicar para vocês, algumas regras. Explicar para vocês algumas regras, algumas técnicas de fotografia, ok? Técnicas básicas, muito simples, para que vocês, quando forem fotografar, estiverem cientes delas. É porque quando a gente fotografa, geralmente, quando tem essa noção de técnica, a gente tira a foto meio instintivamente. Então, alguns de vocês já devem ter percebido isso, Algumas fotos que ficam melhor se for assim, se for assado. Aqui eu vou apresentar essas técnicas para vocês, que a partir do ponto que vocês entenderem, como elas fazem, como elas, são processadas, para que vocês possam aplicá-las e ter uma melhor imagem capturada, ok? Então, seguindo, vamos lá. Primeira regra, tá? Primeira técnica, eu chamo, não é eu chamo, né? Mas os teóricos de fotografia chamam de regra dos terços, que é a seguinte: você posiciona, tá? A fotografia em um determinado ponto da imagem. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Primeiro, o que é, A regra dos terços é uma técnica de composição frequentemente utilizada por pintores e fotógrafos sobre a cena a ser retratada. O artista traça um quadro imaginário, é isso que eu estou tentando colocar para vocês imaginarem. É um quadro imaginário, com linhas, que divide esse quadro em terços e colocar o objeto principal entre esses pontos. Você pega, geralmente a fotografia você tira na horizontal, mas também isso serve para vertical. Você divide essa imagem em três partes, tá? E você enquadra, Você coloca o objeto fotografado em um dos pontos da interseção. Vou mostrar para vocês uma imagem do que seria a regra do terço e depois exemplos. Vamos lá. Regra dos terços aqui. Tá vendo que isso aqui tá uma composição retangular, certo? E também horizontal. Então, a gente divide a imagem em três partes, tanto na horizontal quanto na vertical. E a gente posiciona o que vai ser fotografado, tá? Se é uma pessoa, se é um objeto do cotidiano, nesses pontos de interseção aqui, ok? Então, a gente posiciona eles aqui. Você pode posicionar só aqui, ou só aqui, ou só aqui, ou só aqui. Ou você pode posicionar aqui, nos dois pontos, ou aqui. Então, isso vai depender de como esse fotógrafo, a pessoa que está tirando essa foto, queira registrar, a imagem. Então, o restante da fotografia, você bota o objeto aqui, o restante é o que a gente chama de composição, do enquadramento. É o cenário da foto. Vamos para exemplos? Primeiro exemplo aqui é uma estrela do mar, Então, ela está apenas em um dos pontos das interseções, ok? E a composição da estrela da fotografia inteira, que compõe essa estrela do mar, é o mar e a areia da praia e o céu. Então, a gente percebe que o fotógrafo, ele quando pensou, compor essa imagem, ele usou a regra dos terços, percebe? A fotografia está dividida em terços e ele posiciona o objeto em um dos pontos. Mas pode fazer como também? Assim, ele pode colocar o objeto fotografado na interseção de dois pontos. Isso pode acontecer. Inclusive, eu já vi fotos que utilizam esses pontos aqui de baixo, ou os pontos aqui de cima. Ou a imagem fica aqui. É mais diferente, sim, principalmente quando a gente fala de fotografias horizontais, como é o caso dessa aqui. Mas pode também? Pode. Tudo é possível, ok? Então, aqui a gente vê a personagem que está sendo retratada, a menininha, Ela está na interseção de dois pontos e a composição da foto, esse ambiente rural, Esse ambiente mais de flores, de matinho, bem legal. Então, uma coisa bem interessante para fotografia é utilizar esses elementos mais florais, que é muito usado pelos fotógrafos, porque dá uma composição, dá um cenário interessante. Outra fotografia usando a regra dos terços é essa desse casal, que também utiliza a ideia da flora, como cenário. E esse casal foi
colocado na imagem usando a regra dos terços nessas duas interseções aqui, ok? Beleza? Vamos partir agora para a luz. É interessante que vocês observem primeiro de onde vem a luz, ok? Por que isso? Porque a partir que vocês percebam de onde vem a luminosidade, tanto natural ou se você está utilizando a luminosidade artificial, para que você consiga capturar a imagem como você quer que ela seja capturada, né? Então, tem todo um pensamento, né, na hora de fotografar, observando a luz. Se você observar a minha câmera agora, ela está de acordo com uma das posições da luz que eu vou explicar para vocês. A luz está vindo toda daqui, né? Que aqui tem uma janela, desse lado tem uma janela. Então, a luz vem toda para cá. Então, esse lado do meu rosto está mais iluminado do que esse, ok? Então, isso tem uma relação com a luminosidade. E se você for fotografar alguém usando essa técnica, você está pensando que está fazendo assim. A ideia dessa aula, desse momento, é que vocês entendam e compreendam como utilizar essas pequenas técnicas a seu favor na hora da produção das imagens. Vamos lá. Primeira tipo de posição da luz é a frontal e é a mais comum de todas. Essa iluminação é a mais básica porque ela atinge o objeto como um todo, iluminando ele como um todo. Então, é a luz de frente. Se tivesse uma luz minha frontal aqui, e não essa luz aqui, seria uma luz de frente ou luz frontal. Ela é a mais utilizada para retratos e pelos fotógrafos, porque cria uma harmonia no rosto e não cria sombras. Beleza? Outro tipo de luz é a luz lateral, que é o meu caso. A luz está vindo desse ponto aqui e essa parte está mais em sombra. Então, quando é utilizado esse tipo de iluminação, ele causa um efeito de visão aparente entre luz e sombra. No objeto, claro. Eu sou objeto e a moça linda aqui é objeto também. O objeto a ser fotografado. Em um retrato, por exemplo, a metade do rosto fica iluminado, como é o meu caso e como é o caso dela, metade do rosto iluminado, e a outra metade ficará em sombra. Mas isso não significa que o rosto que está em sombra ficará totalmente escuro. No meu caso, não está acontecendo isso, mas isso aqui é um vídeo. Aqui ficou bem mais escuro, ficou muito mais sombra do que no meu caso. Então, isso é uma escolha do fotógrafo. E também na edição, né, ele pode saturar, ele pode escurecer ainda mais, realçar os pretos. Que isso não é o caso, né? A gente conversa sobre edição, mas isso também pode ser acentuado, ok? Outro tipo de luz utilizada é a contraluz, que para mim eu considero uma das mais belas, quando ela não é feita de maneira ocasional. Tipo assim, a gente foi tira uma foto e não vê ninguém. Não, quando ela é pensada, ela fica muito bonita. Porque a fotografia de contraluz ela é bastante conhecida e é uma das mais conhecidas de todas, porque a iluminação ela é colocada, né, a fonte de iluminação é colocada entre o objeto que está sendo fotografado e o fotógrafo. Quando geralmente a gente se fotografa, acontece o quê? A luz está atrás do fotógrafo, ok? A luz fica atrás do fotógrafo, o fotógrafo e o objeto. Nesse caso, a luz está atrás do objeto e o fotógrafo à frente dele. Então, o fotógrafo ele tira a luz que vai criar esse efeito, né, de sombra muito bonito na imagem, ok? Outro tipo de foto bem interessante, tá? E bem artística também, é essa foto negativa, que é onde você posiciona a luz, e geralmente essa luz é de maneira artificial, tá? Que posiciona a luz mais aqui abaixo, uma lanterna, alguma coisa assim. E você tira essa foto, que cria-se um T no rosto. Você pode observar que a luz vem e cria esse T aqui. Então, ela dá um efeito mais macabro, até mais sofisticado. Inclusive, é um tipo de fotografia que lembra quando a gente brincava de contar história de terror e colocava a luz aqui para dar aquele efeito, né? Pronto, é bem isso, tá? Eu acho bem artística também esse tipo de posição da iluminação. Última parte da técnica, ângulo, ok? Eita, ângulo e fotografia, sim. Onde eu posiciono a minha câmera fotográfica ou o meu celular, né, a altura dele em relação ao objeto, cria-se um ângulo diferente. E esse ângulo, né, pode mudar, de certa forma, a imagem do objeto que está sendo capturado. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou trazer só 3. Tem muitos ângulos, tá? Mas eu vou trazer só 3 para vocês, que são os mais comuns, tá? Primeiro, o ângulo normal. É aquele que se tira de maneira frontal, como que está essa gravação aqui agora. Ela está no ângulo normal, certo?
Então, ângulo frontal, de frente. Geralmente é a altura dos olhos. A câmera fica na altura dos olhos e é tirada a fotografia. Beleza? Existe o que a gente chama de plongée ou mergulho. Eu gosto de chamar mais de mergulho porque fica mais fácil para vocês, alunos, entenderem. O que seria a fotografia em mergulho? Seria aquela que é tirada de cima para baixo, como se fosse um mergulho. Então, essa fotografia ela é muito utilizada para principalmente pessoas que querem afilar, né, a silhueta, porque ela cria, né, a ideia triangular. Aqui fica mais largo, né, e aqui mais afilado, porque a fotografia, lembrem que ela tem a questão da perspectiva. Então, quanto mais distante do primeiro plano, menor a coisa é. Então, se ela está de cima para baixo, quanto mais, né, mais alto seja, mais afilada a pessoa fica. Então, essa é a fotografia típica chamada mergulho, que é o plongée. E também tem a que é invertida, né, que é a fotografia contra plongée ou contra mergulho, que é a seguinte, é tirada de baixo para cima. Em vez de ser de cima para baixo, como o mergulho, ela é tirada de baixo para cima. Então, é interessante o fotógrafo observar quando for tirar essa foto, para não, de certa forma, prejudicar, né, o fotografado. Porque ele pode expor determinadas questões corporais, né, que o fotografado não queira expor. Então, é interessante sempre estar de olho para favorecer, né, o fotografado da melhor forma possível. Mas essa foto do contra-plongée é muito utilizada para deixar as pessoas maiores, mais altas, né? E também é muito utilizada por líderes, né? Porque cria uma ideia de superioridade, porque deixa a pessoa mais alta. Os baixinhos, né? É interessante, eles gostam de tirar foto assim, porque deixa eles mais né, compridos, né? E o que seria o projeto Santa Ana em preto e branco? É o seguinte. A ideia é produzir uma fotografia de retrato ou autorretrato usando as técnicas estudadas. Por que eu botei retrato e autorretrato? Observe aqui abaixo, tá? Para todo mundo. Se você é presencial, você está na escola, você deve produzir a fotografia dentro da escola, ok? E essa fotografia pode ser em grupo. Sim, quem está presencial vai fazer essa fotografia em grupo de 3, tá? Acho que no máximo grupo de 4 pessoas. Então, vocês podem fotografar em grupo, pode ser um grupo a ser registrado, ou pode ser apenas um. Aí é a escolha do grupo, ok? Quando é a pessoa que está remoto, como ela está mais solitária, ela pode pedir ajuda, né, a um parente para fotografá-la, mas ela tem que ser, né, o objeto da fotografia. Então, eu indico para quem é só remoto fazer autorretrato. Nos celulares, eles têm o que a gente chama de temporizador. E você consegue colocar o celular, né, ou a câmera numa posição determinada, né, estudar o ângulo, estudar a luz, estudar a composição, né, lembre de tudo isso que a gente viu hoje, e tirar as fotos, ok? A partir dessa foto tirada, é de preferência, preferência não, é obrigatório que ela seja na horizontal. E se conseguir adaptar a sua câmera para o formato quadrado, melhor ainda, tá? Mas tem que ser horizontal. Outra coisa, ela tem que ser de preto e branco. Ah, professora, não sei editar. No próprio celular existe que você consegue modificar a cor da foto. E como você vai mandar essa foto para mim pelo WhatsApp, existem também os filtros do WhatsApp, que também tem o filtro preto e branco. Então, se você não tiver nenhum aplicativo de edição, quando você for encaminhar para mim, você consegue mudar, tá? A cor da sua foto de colorida para preto e branco. Inclusive, tem celulares que já tem esse filtro dentro dele, entende? Então, formato horizontal, obrigatório, de preferência quadrada, porque é o formato do feed, certo? Instagram, em preto e branco, e a pessoa que está sendo fotografada, ou as pessoas, tem que estar de farda, ok? Com a farda do Santa Ana, ok? Que é o projeto Santa Ana em preto e branco. Fotografias dos estudantes Santa Ana em preto e branco. Data limite para enviar, dia 23 de novembro. Não esquecer disso. Vocês vão enviar para mim pelo WhatsApp. Aqui está meu número e a maioria de vocês já conhece por causa dos grupos do WhatsApp. E esse projeto, ele vale 4 pontos a mais na nota da unidade. Então, não deixe de fazer, ok? Beijo!